Hoje a nossa aula vai ser sobre funções. Eu vou introduzir as funções para vocês e depois a gente vai trabalhar com o tipo mais simples delas, que é a função afim. Eu vou disponibilizar esse PowerPoint lá no Google Drive, tá? Então, para vocês, se vocês quiserem ver depois, ele vai estar lá. Bom, o que que são funções? As funções são expressões matemáticas que relacionam um conjunto de números a outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês já devem, talvez, ter visto aquela representação de funções que tem um negocinho assim, ó. E daí tem um outro negocinho aqui, e daí tem umas flechinhas que, esse aqui é esse aqui é esse aqui é esse. Eu sempre achei isso meio confuso. Mas basicamente o que isso aí tá dizendo é o seguinte. Deixa eu apagar. Vocês têm, vocês têm um conjunto de números. Então, qualquer conjunto, por exemplo, sei lá, o número um, o número 2, o número 3, o número 4. Esse é o conjunto de vocês. E vocês têm uma expressão matemática, tá? E é uma função, então é uma f de x. Esse aqui for o conjunto x. E vocês aplicam esses números aqui nessa função e vocês vão obter um outro número. Então, sei lá, o que é o valor? É 7, 8, 9 e 10. Tá? Vocês têm números aqui na função do grupo x e vocês aplicam ele numa expressão matemática e vocês obtêm como resposta um, um outro número que pertence ao conjunto y. Tá? E o que acontece nisso aqui é que a gente denomina esse grupo do x como o domínio. E as coisas que a gente obtém através da nossa função a gente chama de imagem. O Enem e até a URGS eles não cobram muito essa parte, esse detalhe sobre o que é imagem, o que é domínio. Eles cobram mais o uso das funções em si. Então, eu vou focar um pouco só nessa parte aqui de nomenclatura e mais depois em como utilizar funções e para que elas servem. Mas se vocês quiserem decorar, como é que vocês sabem que o y é a imagem? Bom, eu vou escrever imagem com y a partir de agora. Daí vocês não esquecem mais, e daí o que sobra é o domínio. Mas o conceito é, o domínio é aquele conjunto de números que quando inserido numa expressão matemática, que a gente chama de função, produz um outro valor. E esse outro valor pertence a um outro conjunto de números. Esse conjunto de números é a imagem. Tá? Sim. Pagando aqui. Alguma dúvida por enquanto? Foi o meu desenho. Não pense nisso como matriz. Foi só o meu desenho. Eu podia ter feito uma coisa assim. Ahn, bom, as funções, elas a gente pode escrever elas como f de x, né? Por exemplo, f de x igual a 2x mais 5. Depois eu entro na parte numérica aqui. Ou eu posso escrever como y igual a 2x mais 5. Qualquer um dos dois serve, tá? Ahn, mas quando a gente escreve o y, a gente está entendendo que o y é uma função que depende de x. Ou seja, o valor y é gerado através de um valor de x. O que mais? Bom, as funções, elas podem ter diversas formas, né? Como eu falei, o tipo de função que a gente vai estar vendo hoje é a função afim, que tem o formato f de x ou y é igual a um valor que multiplica x mais um outro valor que não multiplica x, tá? Mas existem outros tipos. A função quadrática, que é que tem um x ao quadrado, uma função trigonométrica que tem seno ou cosseno. Existe função logarítmica também, que daí a função de x é o logaritmo de x.
pode ter modificações. Pode ter um conjunto de funções, sabe? Ter seno e logaritmo na mesma função. Mas essas aqui, por exemplo, são algumas das mais básicas. E a afim e a quadrática que vocês provavelmente vão mais usar no para Enem e para vestibular. Bom, a função afim em si. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Sim. Vocês podem dizer que f de x é a mesma coisa que y, quando vocês estiverem resolvendo. Tendo em mente que o y é uma função de x. Daí, tá? O y é um. É, tu entendeu? Tá, a função afim. A função afim é uma função que vai ter, como eu falei, um x que está sendo multiplicado por um número a, tá? Então tá escrito aqui, fator que multiplica o x, e ele vai ser somado com um b, que é um fator independente, um fator que não está multiplicando nenhum x. E o formato dessa nossa função é uma reta, se a gente fosse fazer um gráfico. Se o nosso a for positivo, vai ser uma reta que cresce conforme o nosso x estiver crescendo. Ou seja, o valor de y aqui está aumentando quando o x está indo para a direita. Então, o y está ficando maior porque o x está ficando maior. Se o nosso a for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, a gente vai ter o efeito contrário. Conforme o número de x aumenta, o número de y vai diminuindo. Tá? Então, algumas coisas que a gente tem que saber assim do gráfico da função afim é a parte de inclinação de reta e elevação, e ajudam muito às vezes a gente a resolver os exercícios. Então, por exemplo, a gente tem aqui o nosso gráfico da função. Vou botar aqui. Tá. Ah, quando a gente tem aqui f de x, ou melhor, eu escrever com y, porque está com y ali, y é igual a x mais b. Tá. Vocês separam que se o valor de x, por exemplo, tá, for zero, então, vou botar aqui, e x é igual a zero. Essa expressão vai ser escrita como a é igual a y é igual a vezes zero mais b. Ou seja, qualquer número que é multiplicado por zero é zero, né? Vai zerar isso aqui. Ou seja, y vai ser igual a zero mais b, ou seja, y é igual a b. Tá. Isso significa que quando a gente está no zero aqui do gráfico, que é o ponto zero, zero, o valor de y vai ser sempre igual a b. Isso significa que o valor de b ele é a elevação da reta. É quanto a nossa reta foi elevada ou abaixada em relação ao nosso eixo aqui, ao eixo X. Tá? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo com com o programa. Tem aqui o A não pode ser zero. Vou dar um valor arbitrário para A. Digamos que ele seja 1. Tá? Isso aqui é uma função em que o valor de y, ou f de x, é sempre igual a x. Vejam aqui, ó. Quando o x é 5, o y é 5 também. Quando o x é zero, o y é zero também. Tá? Então, isso aqui basicamente é uma função de espelho. Assim. Se eu aumentar o meu valor de b para 1, ó, viu que subiu? Vou aumentar para 5. Tá vendo que o gráfico ele tem a mesma reta com a mesma inclinação. Só que ele está subindo degraus. Entendeu? Conforme eu aumento o valor do meu b. Se eu diminuir, ele vai abaixar. Aqui, menos 5. Ó, ele vai baixar. Então o b, ele vai sempre ser a elevação da nossa reta. Tá? Por enquanto, está tudo ok? Ah, deixa eu ver as dúvidas aqui. B é onde corta o eixo y. Onde corta o eixo y. Sim, dá para dizer dessa forma. No caso da função afim.
Ele. Exatamente. Óbvio que isso depende, porque. No caso do. Sim, é onde corta o eixo Y. Mas a função sempre corta os dois eixos, né? A não ser que esteja passando aqui no centro. Ok. A parte do B, vocês entenderam? Sim. Beleza. Tá. E o A agora? Deixa eu voltar pro zero. Tá bem. Ah, tá aqui a nossa função base, né? E agora a gente vai ver que conforme a gente for mexendo no valor de a gente vai mudando a inclinação da nossa reta. Eu aumento o A, ela vai ficando mais parecida com o eixo Y. Se eu diminuo o A, ela vai ficando mais deitada. Percebam que quando tá no zero, a gente tem uma constante, né? Vou apagar aqui. Y é igual a x mais b. Se o meu A for igual a zero, independente do valor que a gente tiver de x, a gente vai ter que vai ser isso aqui, ó. Y igual a zero vezes x mais b. Qualquer coisa multiplicado por zero é zero. Então vai ser zero. Ou seja, qualquer valor de x que a gente der, não altera o gráfico. Então ele vai ser uma constante, vai ser sempre o valor de b. A gente pode ver isso aqui no gráfico do décimos. O b é zero. Eu determinei que o a é zero. E o b também. Bom, então o valor de y para qualquer valor de x sempre é zero. Ó. Tá vendo que ele nunca sobe, né? Ele tá sempre na linha de baixo. Se eu aumentar o valor de b, ó, vai subindo. Se eu diminuir, vai diminuindo. Tá? Agora a inclinação, vou mostrar pra vocês aqui. B deixando zero. Aqui. Deu. Tá no entre. Tá maior que zero, se quiser, 0,1. Tá? Tem uma inclinação baixa. Significa que aqui tá tipo com atraso, entendeu? O y tá demorando pra subir. Olha só, o valor de x é 30 e o do y ainda não chegou no 5, eu acho. É, ó. Então, quando vocês têm o a entre zero e um, vocês têm crescimento, mas é um crescimento retardado, se vocês lembram do tema da física. Retardado não, ele é só tipo uma aceleração baixa. O, o y não cresce tão rápido quanto o valor de x. Se vocês têm maior que um, ele cresce mais rápido. Ó. Temos aqui 10 no valor de x e o valor de y é 12. 10, 11, 12. E se a gente tiver negativo, ele cresce para baixo, ele decresce no caso, ou cresce para baixo. A gente tem 10 no x e menos 10 no y. Como é que a gente prova isso com a matemática? A gente pode só botar valores e ver isso, né? Vamos primeiro testar algo com o x sendo com o a sendo positivo. Vou dizer que y igual a o a vai ser 2. 2x mais um pode ser. Tá. E daí eu vou dizer que o x é igual a um. A gente vai ter que y é igual a 2 vezes um mais um. 2 vezes um é 2. 2 mais um é 3. Tá. O valor de x era um e o de y é 3. Então é maior, né? Vou botar 2. Y igual a 2 vezes 2 mais um. 2 vezes 2 é 4, mais um é 5. Então, percebam que eu posso botar mais valores de x para vocês verem, mas se o meu valor de a, que é o termo que está multiplicando o x, for maior que um, o y vai crescer mais rápido do que o x. Se eu der para vocês algo entre zero e um, vou ver isso aqui.
eu disser aqui o A é igual a 0,5x mais um. Eu vou dizer que o x é igual a 1. Como é que fica? Y igual a 0,5. Pode ser 1. Bom, aqui tem um mais um. Deixa eu tirar ele. Esqueçam mais um por agora. Aqui. Isso aqui vai ficar 0,5. Se eu disser que o x é 2, y igual a 0,5 vezes 2, isso é 1. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que pegar a metade, né? Então, o valor de y está crescendo conforme o meu x cresce, mas ele não cresce na mesma velocidade. Se o meu, se o valor de a fosse 1, vocês viram ali que cresce no mesmo ritmo, né? Isso, claro, considerando que b é 0. E se for negativo, por exemplo, a função é y igual a menos 1, isso. Mas o menos 1 não, menos 2, isso. E o b é 0, né? A gente teria o quê? X é igual a 1, o y ia ser menos 2 vezes 1, igual a menos 2. Quando x é 2, a gente teria y igual a menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. E aqui é uma multiplicação de menos vezes mais, né? Então fica menos 4. Então aqui, o valor absoluto do y, né? Tipo, se eu tirar o sinal, ele é maior. Ele é 4 enquanto o x era 2. Mas se eu adicionar o... Então, tipo, ele tá... O valor absoluto tá crescendo mais rápido. Só que ele tá crescendo mais rápido para baixo. Porque ele tá negativo, porque o valor A, tá multiplicando ele, é negativo. É bom que vocês tenham um domínio dessa... Como funciona o A e o B. Porque isso ajuda bastante a entender funções. Eu tô tomando relativamente bastante tempo aqui com vocês. Tá. Alguma dúvida por enquanto? Isso, o pessoal já explicou ali. É funções afim. Tô introduzindo funções a vocês, falando um pouquinho de gráfico. E depois a gente vai resolver uns exercícios. E daí eu separei espaço para caso vocês tenham dúvida. Ok. Eu mostrar de novo aqui para quem não, para quem chegou atrasado. A gente tem aqui no Desmos, que é uma ferramenta para fazer gráficos, é online na internet de graça. Nem precisei me cadastrar. Vocês podem usar isso para visualizar os exercícios que vocês estão fazendo, tá? Ou só para se divertir. Não sei se alguém se diverte vendo gráfico, mas temos aqui, ó. Quando eu aumento o A é o fator que multiplica x, eu estou mexendo na inclinação da reta, tá? Agora eu vou fixar o A em 0,1 ou 1,0 e eu vou mexer no B. É o fator que não multiplica nada, é um fator independente. Quando eu aumento ele, eu estou subindo a reta. Presta atenção nesse ponto aqui, ó. Que está no eixo do Y. Quando eu diminuo, eu vou abaixando. Pode parecer que ela está se deslocando para a direita ou para a esquerda, mas é a reta infinita e ela não está exatamente fazendo isso. É só um efeito mesmo. Aqui é só um deslocamento mesmo vertical da reta. Tá? Então, ficou alguma dúvida sobre o entendimento de inclinação de gráfico, elevação dele? Alguma dúvida sobre a parte de domínio e imagem? Tá. Ok. Bom, vocês viram eu comentando ali do gráfico e mostrando para vocês a parte matemática, mas como é que vocês construiriam um gráfico? Bom, para isso vocês precisariam dos pontos, né? E o gráfico sempre depende da função dele.
eu vou mostrar então para vocês como vocês criam o gráfico a partir da função e depois como vocês pegam o gráfico e descobrem a função dele. Então, eu tenho uma função que eu vou inventar agora, que vamos ver, vai ser... Diga um número para A e um número para B, para mim. Só não peguem nada muito grande que fica muito ruim de calcular. Podem, digam qualquer número aí no chat. Digam 1 e 2, tá bem. Então vai ser 1 vezes x mais 2. Ok. O nosso A aqui, sempre, o A é o fator que multiplica o x, então é 1. E o nosso B é o fator independente, ou seja, 2. Tá bem. Como é que eu construiria o gráfico dessa função? Se eu fosse fazer isso num papel, por exemplo. Bom, eu precisaria, com uma função afim, basicamente de 2 pontos. Porque eu sei que uma função afim é uma linha reta. Então, tendo 2 pontos quaisquer, eu ligo eles, eu tenho uma reta. E é a reta da função. Eu vou, por exemplo, escolher o ponto... Eu vou escolher o ponto em que x é igual a zero. Né? Eu defini o valor de x. Vocês poderiam escolher um valor de x que vocês quisessem. Inclusive, alguém escreve um valor de x aí no chat pra mim. E depois eu olho. E eu vou usar ele. Tá? Então eu defini um valor de x. Agora, eu tenho que saber qual é o valor de y, ou qual é o valor da função, para quando o x tem esse valor que eu escolhi. Então, como aqui eu escolhi x igual a zero, eu vou ter f de zero igual 1 vezes zero mais 2. Tá, 1 vezes zero é zero, né? Ou seja, f de zero igual a 2. Talvez vocês estejam se perguntando por que aqui ficou zero. Bom, porque isso aqui, ali ó, é a função de x. E qual que é o valor de x agora? É zero. Então, para este caso em que x é zero, a função é 2. Beleza. O que eu faço com essa informação aqui? A partir dessa informação eu tenho que x é igual a zero. Quando x é zero, o y, ou a função de x, né, é 2. Isso aqui é um ponto no nosso espaço do gráfico ali. 1, beleza. O próximo número é 1. Se eu fosse escrever isso aqui, eu diria ponto zero, eu vou chamar. O primeiro ponto, o primeiro termo do parênteses é o valor de x, ou seja, 0. O segundo é y, é 2. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. P, x, y. Ok, vamos pegar o segundo x. X é igual a 1. F de 1 é igual, ou melhor, fazer diferente. Para mostrar que é a mesma coisa. Y é igual a 1 vezes o quê? 1. Então tem o fator A multiplicando o x. Mais 2. É a mesma função aqui, ó. A função aqui de cima. Eu vou resolver isso aqui, né? Tenho uma incógnita e uma equação. Y igual a 1 vezes 1 é 1. 1 mais 2 é 3. Aqui. Ou seja, quais são as coordenadas do meu ponto? Quando x é 1, eu tenho que y é 3. O meu ponto 1 é 1 e 3. São as coordenadas dele. Deixa eu ver aqui em cima. Coordenadas do ponto. Beleza. Se eu fosse traçar o gráfico dessa função, eu faria o seguinte. Eu botaria o eixo x, o eixo y e o eixo x. Peraí, vou fazer diferente. Ah, cadê a régua? Ah, parece meio torto isso aqui. Você disse que tá em 0 graus. 90.
Beleza? Carrega por enquanto. Aqui é o nosso X. Aqui é o eixo Y. E eu botaria os pontos agora, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E pro outro lado também, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, 4, assim por diante. No Y a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Pra cá também. Continue. Isso aqui continua infinito, né? Mas eu não vou escrever infinitos números. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá. Ah, os pontos eram P0, 0 e 2, P1, 1 e 3. Tá. Cadê o X? O X é o 0. Aqui. Onde é que é 2 no Y? É aqui. Então a nossa reta vai passar por. Deixa eu mudar a cor. Ela vai passar por aquele ponto. 0 no eixo horizontal e 2 no eixo vertical. É aqui. E o outro é 1 no eixo horizontal, o eixo do X, e 3 no eixo do Y, que é aqui. Quem quiser ver um pouco de astigmatismo, que nem eu, fazer umas traçados aqui. Tá. O que a gente faria agora é pegar a nossa régua, conectar os pontos. Então, ponto 1, esse ponto 0, ponto 1, ok? E agora seria só riscar. Tá. Essa aqui seria a nossa régua, a nossa reta para a função f de x é igual a x mais 2. Eu omiti 1 porque quando tá multiplicando por 1 eu não preciso escrever, né? Tá. Obviamente, como eu fiz isso aqui à mão e sem régua, né? Tipo, sem régua para marcar os números, talvez eu tenha errado um pouquinho. Mas se a gente fosse calcular aqui, por exemplo, vamos pegar um ponto qualquer. Vou pegar esse ponto aqui, ó. O ponto onde x é 2. Eu vou calcular ele pra ver se o que eu fiz faz sentido. Vamos ver. Eu tenho a função, né? F de x é igual a 1 vezes x mais 2. O que eu escolhi como valor de x? 2. 2 fica a função de x igual a 1 vezes 2 é 2 e 2 mais 2 é 4. Tá. Na minha reta, eu achei o valor 4. Olha, deu quase perfeito aqui. Um pouquinho em cima, mas ficou bem bom até. Então, essa reta que eu fiz faz sentido com essa função. Ou seja, eu posso pegar qualquer ponto na reta que eu vou saber o valor de x e y daquele ponto. Ou eu posso simplesmente escolher um valor arbitrário de x, que eu vou achar o y naquele ponto e vai bater com o que eu escrevi na minha reta. Tudo ok com isso? Entenderam como traçar o gráfico e tal? Beleza. A sala começou 8h40. Tá, tem mais um pouquinho de tempo até ter que trocar o commit. Vou apagar isso aqui. Não precisa mais também. Tá, agora vamos fazer o contrário. A gente tem uma, um gráfico de uma função e a gente quer descobrir qual que é a função dela. Qual que é a função desse gráfico.
Então, é o seguinte, aqui às vezes complica um pouquinho mais. Quanto vale A e B do gráfico ao lado? É isso que a gente diz quando a gente quer. É isso que significa quando a gente pergunta qual que é a função. É descobrir quais são os valores de A e B daquela função. Tá? Então, a gente basicamente precisa de dois pontos aqui. Então, o ponto 1 e o ponto 2, ou o ponto 2 e o ponto 5. Como eles já estão marcados aqui no espacinho certinho, é bom usar eles, sabe? Tem dois jeitos de resolver isso aqui. Vocês podem montar um sistema de equações que tinha alguém no. Não, já passamos essa matéria. Eu acho que inclusive talvez tenha sido eu que dei. Ou eu dei pro intensivo da URGS, eu não lembro. Mas um sisteminha de equações resolve isso aqui, tá? Porque a gente vai ter duas equações diferentes e duas variáveis diferentes. Ou a gente pode usar algumas definições, tá? Eu vou resolver dos dois jeitos. Então, vou pegar esse gráfico aqui. Aqui. Todo mundo consegue ver? A caneta tá boa também? Aqui tá top. Beleza. Vocês viram na semana zero, isso aí. Tá. Então, quais são os pontos? Vou fazer com o vermelho de novo. Eu tenho esse aqui que eu vou chamar de ponto. Vou chamar de ponto zero mesmo. O ponto zero, qual que é o valor do x no ponto zero? 2. Qual que é o valor do y? É 2 também. E aqui no outro ponto, que eu vou chamar de P1, a gente tem que o valor de x é 5 e o valor de y é 4. Tá bem. Da cor. Como é que a gente faria com o sistema de equações? Bom, isso aqui que a gente está desenhando é uma função afim. A gente tem que f de x é igual a vezes x mais b. De novo, como é que a gente sabe que é uma função afim? Porque é uma reta. Ok. Eu não sei quais são os valores de A e de B, mas eu sei que quando eu tenho esses pontos específicos, quando eu tenho um valor específico de x, eu tenho um valor específico de y. Então eu vou escrever aqui. ah, o primeiro ponto, ponto zero. Eu tenho que 2 é o valor de y ou da f de x, é igual a vezes um valor, que é o valor de x, 2, mais b. E eu tenho que, no ponto 1, o y é 4 para quando o x é 5. Tá bem. Tem aqui meu sisteminha de equações. Eu posso resolver o sistema de equações de vários jeitos diferentes, né? O que eu vou fazer é pegar essa equação aqui de baixo e subtrair a equação de cima dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter 4 menos... Tipo, eu vou pegar o lado esquerdo de baixo e fazer menos o lado esquerdo de cima. E o mesmo aqui para o lado direito. Vai ficar 4 menos 2 vai ser igual a vezes 5 mais b menos a vezes 2 mais b. Por que eu fiz isso? Porque eu queria eliminar o b da equação. Daí eu ficaria só com a. E daí, como o a é a única coisa que eu não sei naquela equação ali, eu vou descobrir ele. Então, resolvendo esse lado aqui, vai ficar 4 menos 2 é 2, igual a... Eu vou tirar do parênteses, tá? E eu vou escrever do lado esquerdo, mas é a mesma coisa. Então, 5as mais b menos... Lembra da regra do chuveirinho, né? Esse menos é como se estivesse multiplicando por vezes menos 1. Então, menos 2a menos b. B menos b é zero, posso cortar.
fica 2 igual a 5A menos 2A. Eu posso pensar nisso aqui. Vocês têm alguma dificuldade para fazer esse tipo de subtração? Vocês conseguem entender de forma clara que 5A menos 2A é 3As? Ou alguém tem um pouco de dúvida? Posso explicar um pouco? Porque conseguir manipular isso aqui é importante pro resto da parte da matemática. Tá. Se alguém tiver dúvida sobre isso e quiser perguntar, pode mandar mensagem para mim no privado depois. Bom, a gente descobriu que 2 é igual a 3A. O 3 está multiplicando o A, né? Então eu posso passar ele dividindo pro outro lado. Vai ficar o quê? 2 dividido por 3 é igual a A. Tá, descobrimos o valor de A. Coisa feia. Aí, agora foi. Falta só descobrir o valor de B. Como é que a gente faz para descobrir o valor de B? A gente pode inserir o que a gente achou pro A em qualquer uma das equações. Então eu vou inserir nessa aqui de cima, que parece mais fácil. Mas eu vou botar ela aqui, ó. Tem mais espaço. Fica 2 vezes. Quer dizer, 2 é igual a. O A é quanto? 2 sobre 3. Eu vou deixar em forma de fração, viu? Vocês não precisam necessariamente descobrir quanto que isso aí vale em número decimal. Acho que daria 0,66666. Ia ficar meio ruim. Então, eu vou deixar assim. 2 terços vezes o quê? 2 mais B. Tá bem. Quanto que daria isso? Bom, eu vou começar resolvendo essa multiplicação aqui, né? 2 vezes 2 é 4. Aqui eu posso imaginar assim, ó. Quando eu só tenho o número escrito, é o mesmo que escrever ele sobre 1. Então eu vou multiplicar as partes de cima e multiplicar as partes de baixo. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 1 é 3. Mais B. Tá. Agora eu posso passar esse 4 terços pro lado esquerdo e eu vou ter o valor de B. Como é que eu faço isso? Eu imagino que isso aqui, ó, é um número só. Isso aí é uma fração. Uma fração representa uma divisão, mas ao mesmo tempo ela representa um número decimal. Então eu posso tratar ela como se ela fosse um elemento só, sabe? Ou seja, eu vou pegar ela inteira e passar pro outro lado subtraindo. Daí vai ficar 2 menos 4 terços é igual a B. Se alguém tinha dúvida em relação a como passar as frações de um lado pro outro, eu espero que isso tenha sanado a dúvida. Acabei ficando sem espaço. Eu não sou muito organizado em relação ao espaço, eu só acabo fazendo. Como é que eu resolveria isso aqui? Eu tenho que fazer o MMC, tá? Vou fazer o MMC aqui em cima porque faltou espaço. MMC de 2 e. Quer dizer, 2 sobre 1 e 4 terços, tá? Bom, é só transformar isso aqui, esse numerador, coisa de baixo aqui, em 3, né? Como é que eu faria isso? Eu multiplicaria isso aqui por 3 vezes 3. Seria 2 sobre 1 vezes 3. Ah, isso aqui daria 6 sobre 3. É o mesmo. E agora tá tipo o mesmo número aqui embaixo. E eu consigo somar ou subtrair eles, né? Então isso aqui vai ficar. Vocês vejam que dá a mesma divisão, né? 2 sobre 1 é 2, 6 sobre 3 é 2. Então, confere o que eu escrevi aqui. Fica 2, 6 menos 4 sobre 3. Transformei isso aqui nisso aqui através do MMC. Tá? É igual a B. 6 menos 4 é 2.
2 terços. 2 terços é igual a B. Tá? Fez sentido pra vocês essa operação toda? Aham. Beleza. Agora que a gente tem esse monte de riscalhada, como é que a gente escreveria? Eu vou escrever aqui em cima que tem espaço. Eu poderia então dizer que a f de x é a vezes x. Quanto que é o a? 2 terços. 2 terços vezes x mais o b. Quanto que é o b? 2 terços também. Vocês lembram aquilo que eu falei que quando o nosso x vale zero, o y tem o valor de b? Então, quanto que é 2 terços? É mais ou menos... 2 terços é igual a mais ou menos 0,66, né? Olha só. A metade tá mais ou menos aqui. E é 0,5, né? 0,5. O negócio tá quase aqui, ó. Tá quase... Tá bem parecido com 0,666 aqui. Então, parece que deu certo. E, na verdade, deu certo mesmo. Tá? Essa é a resolução com o sistema de equações. Como tá acabando nosso tempo aqui do Meet, eu vou eu vou abrir uma nova sala e mandar o link aqui. Deixa eu parar a gravação.